Estamos sozinhos neste universo? Esta questão por si só tem atormentado nossas mentes por anos. Olhamos para o céu e imaginamos nosso lugar no cosmos. As estrelas cintilantes que não cintilam nada nos fascinaram, e sempre. Maravilhado, que alguém, em algum lugar distante, esteja olhando para nós e veja nosso sol brilhar. Mas na busca pela vida além da Terra, a filosofia oferece pouca ajuda. E como não temos como contatá-los, resta-nos apenas atirar no escuro, e torcer para que eles nos contatam. Mas e se eles já tiverem? E se tivéssemos encontrado vida fora da Terra, mas na forma microbiana? Ignoramos assinaturas alienígenas e mensagens de rádio, que ainda são muito complexas para nós. Compreender e dar sentido? Hoje, veremos as muitas dicas que surgiram ao longo dos anos apontando para a existência de vida além da Terra. Estas são as descobertas mais debatidas que são indicativas de vida alienígena. Vamos mantê-los curtos e precisos. Bem-vindo ao canal, é hora de explorar. Viking Mars Lander 1976, as sondas Viking Mars detectam assinaturas químicas indicativas de vida. Testes realizados em amostras de solo marciano pelas sondas Viking da NASA sugeriram química evidência de vida. Um experimento misturou solo com nutrientes marcados com carbono radioativo e depois testou a produção de gás metano radioativo. O teste relatou um resultado positivo. A produção de metano radioativo sugeriu que algo no solo estava metabolizando nutrientes e produzindo gás radioativo. Mas outros experimentos a bordo falharam em encontrar qualquer evidência de vida, então a NASA declarou resultar um falso positivo. Apesar disso, um dos cientistas originais, e outros que desde então reanalisaram os dados, ainda defendem a descoberta. Eles argumentam que os outros experimentos a bordo estavam mal equipados para procurar evidências de as moléculas orgânicas, um indicador-chave da vida. 1977, o inexplicável extraterrestre, UAU. Sinal é detectado por um radiotelescópio da Ohio State University. Em agosto de 1977, um radiotelescópio da Ohio State University detectou um pulso incomum de radiação de algum lugar perto da constelação de Sagitário. O sinal de 37 segundos foi tão surpreendente que um astrônomo monitorando os dados rabiscou UAU na impressão do telescópio. O sinal estava dentro da faixa de frequências de rádio onde as transmissões são proibidas internacionalmente na Terra. Além disso, as fontes naturais de radiação do espaço geralmente cobrem uma faixa mais ampla de frequências. Como a estrela mais próxima nessa direção está a 220 milhões de anos-luz de distância, uma massa evento astronômico, ou alienígenas inteligentes com um transmissor muito poderoso tinha que ter criado. O sinal permanece inexplicável até hoje. 2004, um sinal de rádio misterioso é recebido pelo projeto SETI em 3 ocasiões, de a mesma região do espaço Irã. Em fevereiro de 2003, astrônomos do Projeto de Busca por Inteligência Extraterrestre, SETI, usou um enorme telescópio em Porto Rico para reexaminar 200 seções do céu que haviam todos anteriormente produziram sinais de rádio inexplicáveis. Todos esses sinais desapareceram, exceto um que se tornou mais forte. O sinal, amplamente considerado o melhor candidato até agora para um contato alienígena, vem de um ponto entre as constelações de Peixes e Áries, onde não há estrelas óbvias ou planetas. Curiosamente, o sinal está em uma das frequências que o hidrogênio, o elemento mais comum, absorve e emite energia. Alguns astrônomos acreditam que está a uma frequência muito provável na qual os alienígenas que desejam ser notados iria transmitir. No entanto, também há uma boa chance de que o sinal seja de uma fonte natural nunca vista antes. Fenômeno. Por exemplo, um inexplicável sinal de rádio pulsado, considerado artificial em 1967, revelou-se ser o primeiro avistamento de um pulsar. 15.810 ARAV. Em abril de 2016, a nave espacial New Horizon da NASA alcançou o cinturão de Kuiper. Depois de capturar seu primeiro alvo, Plutão, a sonda voltou sua mira para um grande objeto em uma estranha trajetória. Estamos falando de 15.810 ARAV, em homenagem ao deus celta da morte, da guerra e do outro mundo. Agora, a maioria dos objetos no cinturão de Kuiper é feita de rocha e gelo. Mas ARAV não se move como nenhum dos objetos catalogados no cinturão. Isso fez com que os cientistas questionassem se ele é feito de algo completamente diferente, algo muito mais forte, porque está girando tão rápido que a força centrífuga deveria tê-lo rasgado separado. Como algo poderia girar tão rápido e permanecer intacto? Os cientistas acreditam que o giro rápido está criando gravidade artificial, e a gravidade seria a coisa mais vital necessária para uma longa viagem interestelar. Você não pode ter astronautas flutuando ao redor da espaçonave enquanto atravessa centenas de anos-luz. Isso sondou o New Horizon para dar uma olhada no objeto. E é aqui que as coisas ficam estranhas. Enquanto a sonda tentava olhar mais de perto, de repente, todos os seus sensores foram desligados, as transmissões cortar.
Era como se alguém estivesse monitorando nossa presença, alguém ou algo que não nos quis saber sobre eles. Mas pouco antes de perder o contato, a NASA observou que Arav estava girando como uma grande nave espacial. Agora, você pode dizer que pode ter sido uma falha técnica, mas aqui é quando as coisas ficam mais loucas. Somente quando a New Horizons se afastou de Arav, de repente voltou à vida, como se nada já tinha acontecido em primeiro lugar, evidência antiga. Nem todos os avistamentos de OVNIs são legítimos, e é muito fácil para os especialistas rejeitá-los. Mas nem todos são balões meteorológicos ou drones. Por que você pode descartar evidências, mas e as evidências antigas? Sim, estamos falando de A Madonna com São Giovannino, também conhecida como a pintura OVNI. Criada no século XV, representa a Virgem Maria e tem como pano de fundo a pintura, um homem e seu cachorro olhando para um objeto semelhante a um disco pairando, que é suspeitamente familiar. E esta não é a única obra de arte que mostra essas estranhas formas de disco. Antigas pinturas rupestres na Índia e pergaminhos em sânscrito retratam a vida alienígena que remonta a milhares de anos. Ooparts, um oopart, artefato fora do lugar, é um termo aplicado a dezenas de objetos pré-históricos encontrados em vários lugares do mundo que, dado seu nível de tecnologia, estão completamente em desacordo com sua idade determinada com base em evidências físicas, químicas ou geológicas. Ooparts muitas vezes são frustrantes para o mundo científico e uma delícia para investigadores aventureiros e indivíduos interessados em teorias científicas alternativas. Em 1991, o aparecimento de artefatos extremamente minúsculos em forma de bobina, encontrados perto das margens dos rios Kozin, Narada e Balbanil da Rússia, trouxe um debate que continuou até hoje. Essas bobinas fabricadas foram inicialmente descobertas durante pesquisas geológicas associadas à extração de ouro nos Montes Urais. Essas peças incluem bobinas, espirais, eixos e outros componentes não identificados. O que é tão misterioso sobre esses artefatos é que eles foram encontrados em uma profundidade entre 10 e 40 pés, em um estrato geológico entre 20.300 e 18.000 anos. Isso sugere que pode ter havido uma cultura, capaz de desenvolver a nanotecnologia 300.000 anos atrás? A forma desses artefatos sugere que eles são fabricados e não ocorrem naturalmente fragmentos metálicos. Na verdade, descobriu-se que eles se assemelham muito aos mesmos componentes em miniatura de peças contemporâneas. Nanotecnologia. Agora, alguns argumentaram que essas minúsculas estruturas são apenas detritos deixados para trás pelos foguetes de teste, sendo lançado da Estação Espacial Plesetsk próxima. No entanto, um relatório do Instituto de Moscou determinou que eles são velhos demais para terem vem da fabricação moderna. Além disso, o Departamento Central de Investigação Científica de Geologia e Exploração de Metais Preciosos em Moscou concluiu que apesar de ter milhares de anos, os componentes são de origem tecnológica. Todos os objetos parecem ser fabricados, pois nenhum tipo de processo natural conhecido poderia explicar a sua criação. Como os humanos 100.000 anos atrás seriam capazes de ser tecnologicamente avançados a tal ponto? Um grau para ser capaz de criá-los é desconhecido. Essa descoberta misteriosa é evidência de que os humanos podem ter sido mais tecnologicamente avançados do que se acreditava anteriormente, ou os objetos são evidências de contato extraterrestre ou presença. Uma chamada perdida de Próxima Centauri, em 2019, os astrônomos descobriram um sinal de rádio uma chamada perdida, que parecia vir de Próxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol. Embora o sinal fosse claramente antinatural em sua origem, não trazia nenhuma marca óbvia de humanidade. Os cientistas o nomearam Breakthrough Listen Candidate 1, ou BLC-1, em homenagem ao estado da arte busca por inteligência extraterrestre que fez a detecção. O que há de tão fascinante nesse sinal é que ele tinha quase todas as características esperamos de uma tecnoassinatura, ou seja, evidência do uso da tecnologia. Isso não é tarefa fácil. Existem várias maneiras pelas quais as pesquisas de rádio verificam se um sinal pode realmente ter vindo de uma civilização alienígena, e o BLC-1 foi o único que verificou todas as informações mais importantes caixas. No entanto, quando os astrônomos tentaram observar Próxima Centauri novamente em 2020, e mais uma vez exatamente 2 anos após a detecção original, o BLC-1 havia desaparecido. Eles determinaram que o sinal pode ter sido uma anomalia humana afinal, mas ainda não tenho certeza. E não vamos esquecer, Próxima B está na zona habitável de sua estrela. Uma matriz de OVNIs. Uma série de OVNIs. Ver um OVNI é emocionante, talvez inebriante até. Mas o que você diria a uma série de OVNIs estacionados em uma fila? O astronauta Gordon Cooper, que voou tanto no Mercury 9 quanto no Gemini 5, afirma ter visto um comboio inteiro de OVNIs durante seu tempo na Força Aérea. Curiosamente, 10 anos depois, ele se deparou com algo muito semelhante.
Em 1963, durante uma viagem solo ao redor da Terra, quando ele estava terminando sua missão de 22 órbitas viagem, ele viu um objeto brilhante verde indo em direção à sua cápsula Mercury. A cena foi captada no radar pela estação de rastreamento em Musheya, Austrália, o que a torna bastante extraordinário e muito crível. Quando ele descreveu o incidente para as Nações Unidas, ele disse que esses extraterrestres veículos e suas tripulações estavam visitando de outros planetas. Ele disse que, embora a maioria dos astronautas relute em discutir os OVNIs, em 1951 ele teve o privilégio de ver vários OVNIs de diferentes tamanhos voando em formação de caça, no geral direção leste-oeste sobre a Europa. Estamos sendo observados? Estacionamento de OVNIs. Um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. Estas famosas palavras de Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, foram ainda mais aprimoradas por seus avistamentos não apenas de um OVNI, mas de todo um estacionamento de OVNIs. Imagine isso! Durante a missão Apollo 11 em 1969, depois que Armstrong pousou na Lua, acredita-se que a NASA perdeu a transmissão com a missão espacial por cerca de 2 minutos. Há rumores de que, durante esse tempo, Armstrong enviou uma mensagem secreta para a NASA dizendo: "Estes bebês eram enormes, senhor. Enorme. Oh Deus! Você não acreditaria! Estou lhe dizendo que há outras espaçonaves aqui, alinhadas do outro lado do borda da cratera. Eles estão na Lua nos observando." Embora existam vários contos sobre Armstrong e seu primeiro pouso lunar, ele próprio é bastante reservado e reticente sobre suas experiências. Ele não vai confirmar ou negar tais rumores. Talvez porque provavelmente não haja base factual para essas reflexões. Ou talvez sejam tão fantásticos que, se verdadeiros, criariam um grande alvoroço. As linhas de Nazca. As linhas de Nazca localizadas no sul do Peru são uma coleção de mais de 10.000 linhas gravadas em areias do deserto. Eles formam cerca de 300 geoglifos de várias imagens representando animais, figuras e plantas. O que é realmente incrível sobre esses geoglifos é sua escala absoluta, alguns dos quais se estendem mais de 9 km e medem 30 metros de largura. Devido à sua escala, muitos consideram que essas linhas de Nazca devem ter sido criadas a partir de um ponto de vista aéreo, insinuando que os alienígenas devem ter sido os responsáveis. O que é que vocês acham? Algum desses bate em casa? Você acha que temos companhia? Ou estamos realmente sozinhos, até fazermos o primeiro contato? Deixe seus comentários para nos informar e não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like, porque juntos, vamos explorar.